não acabou, eu voltarei. E a palavra de Deus, ela nos mostra, desde do Gênesis, que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, Deus ele promete à humanidade a vinda do Salvador para que este pudesse resgatar todo aquele que nele cresce. E nós conhecemos bem a história de que Jesus ele veio a este mundo, nasceu, cresceu, desenvolveu durante 3 anos e meio o seu ministério terreno, mas num determinado momento ele foi preso, julgado, crucificado, morto, e 3 dias depois da sua morte ele ressurge dentre os mortos como a maior esperança da nossa fé. Como o próprio apóstolo Paulo diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, porque a nossa fé, ela se alicerça na realidade do Cristo crucificado, da sua morte na cruz, mas também do Cristo ressurreto, na certeza de que, assim como ele ressurgiu um dia, 3 dias depois da sua morte, um dia nós também ressurgiremos para estarmos eternamente diante da sua presença. E quando ele ressurgiu, logo nos primeiros, ainda estando escuro, não havia saído nem os primeiros raios do sol. Ele se retira do sepulcro, mas deixa o pano que envolvia a sua cabeça num cantinho, onde se fosse alguém muito afoito, não ia nem ver, mas estaria ali, bem cuidado, no cantinho, enrolado. Ou, como disse, em outras traduções diz que ele estava dobrado, mas estava lá no canto. E em determinado momento, quando Pedro recebe a notícia de que o sepulcro estava vazio, ele e João saem correndo para ver quem realmente conseguiria concretizar os significados para ver o que realmente havia acontecido naquele sepulcro. E diz o texto que João foi mais rápido, mas ele não entrou no sepulcro, simplesmente ele viu os demais panos de linho ali. Mas Pedro, como ele gostava muito de provar as coisas, ele foi direto ao sepulcro, remexendo os lençóis, mas ele nota que um lençol estava ali no cantinho. Interessante, porque nós sabemos que Pedro era muito impetuoso. Pedro não era realmente, naturalmente, ele não era muito ligado a esses detalhes. Mas naquele momento, aquele pano que estava enrolado ali chamou a sua atenção. Mas por que havia chamado a atenção de Pedro? Na cultura judaica, sempre que, para facilitar a compreensão, sempre que o patriarca, o chefe da casa, quando a família ali estava reunida nas refeições, tomando a sua refeição, em determinado momento, havia já alguns panos que eles utilizavam ao longo da refeição, não é? Muito diferente do nosso guardanapo de hoje. E que quando ele realmente
surgia algum imprevisto, que ele tinha que rapidamente sair da mesa, ele deixava aquele pano justamente no local onde ele sentava, para simplesmente dizer, olha, eu não acabei a minha refeição, eu ainda não vou. Não é diferente conosco, quando saímos, vamos para um restaurante, vamos almoçar, geralmente o sinal que nós damos para o garçom, ou são com os talheres, ou com o guardanapo, ou do lado do prato, ou em cima do prato, amassado ou dobrado. Mas ali nós já dissemos, acabamos. Mas enquanto não está lá, às vezes nós podemos sair e voltar que o prato ainda está lá nos esperando. Da mesma forma, daquela maneira Jesus estava dizendo, não acabou ainda. Eu ainda vou voltar. E dessa mesma maneira nós podemos lembrar de que as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Deus, Ele sempre nos renova para que nós vivamos por Ele, para Ele, na esperança de a cada dia vivermos para a sua glória. Paulo mesmo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 15, que Ele que morreu por nós, para que nós, que recebemos a vida através dEle, nós vivamos para a glória dEle. Mas na certeza de que o cuidado de Deus para com as nossas vidas, o plano de Deus para com as nossas vidas não acabou. A partir do momento que colocamos Cristo, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, aí na verdade é o começo da caminhada com Ele, em que a cada dia, a cada momento, enquanto a sua vontade não se cumpre absolutamente sobre as nossas vidas, Ele sempre nos lembra, não acabou, eu ainda estou trabalhando na sua vida. Essa semana eu estava conversando trocando mensagens com algumas novas amizades lá de Jacutinga, lá do acampamento. Em um determinado momento eu escrevi o seguinte a respeito da espera. Porque, infelizmente, nós seres humanos somos muito afoitos. Muitas vezes nós queremos que Deus esteja agindo nas nossas vidas, fazendo aquilo que na nossa ótica nós achamos que é o melhor, e ainda nem para amanhã, é para ontem. Mas a convicção de que, se sabemos que o trabalhar de Deus nas nossas vidas é diário e que a bênção que Ele prepara para as nossas vidas, Ele nos molda, nos prepara para que nós possamos, então, alcançar a sua bênção. E não somente alcançando, mas podendo desfrutar da mesma integralmente, totalmente. Aí nós podemos, então, ter a consciência de que
esperar. Quando se trata da caminhada com Deus, esperar não é perda de tempo, e sim reconhecer de que Deus ele está trabalhando nas nossas vidas, porque o que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. E na certeza de que Ele vai, a sua palavra também que diz, no livro de Números, que Deus, Ele não é filho do homem para que minta, nem alguém para que se arrependa. Tudo o que Deus faz, tudo o que Ele promete em nossa vida, a nossa atitude única e exclusivamente deve ser confiar, crer e descansar. Como diz aqui no texto, logo no versículo 8, que quando João, que chegou logo depois de Pedro e notou esse mesmo detalhe, diz aqui claramente e textualmente, quando ele viu, ele creu. Porque trabalhar e o agir de Deus não acabou. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas diariamente para que sejamos conforme a sua vontade. E quando Jesus, Ele promete, não somente não acabou não, mas eu vou voltar. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra que mesmo que não o saibamos, o tempo e o momento da sua vinda, nós sabemos que a vinda dele está próxima. Mas a certeza de que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossa vida. E sempre que nós dissemos amém, não estamos apenas dizendo com Pedro, porque concordamos com algo, mas sim sempre que dizemos amém, nós temos que lembrar e ter a consciência de que o amém ali significa que Deus é nosso Rei e que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossa vida. Amém? Amém. Pois Ele cuida das nossas vidas, Ele nos traz para junto de si, para que nós tenhamos a certeza de que nas lutas Ele não nos abandona. Muitas vezes as ondas dessa vida procuram nos tragar, procuram abafar a nossa fé, muitas vezes querendo fazer que nós duvidemos dessa verdade de que Ele vai voltar. Mas podemos voltar os nossos olhos ao passado do que Ele fez nas nossas vidas e do que Ele fez na história da humanidade quando voltamos os nossos olhos para a cruz. E relembramos o seu sofrer, que foi a maior prova de amor da parte de Deus para conosco.
Porque naquela cruz não foram os pregos que prenderam Jesus. Foi o amor de Deus por mim e por você. Que Ele tanto nos amou que deu a sua vida. E Ele jamais se esquece de nós. Isaías diz que pode acaso uma mãe se esquecer do seu filho, que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Nas palmas da minha mão tenho gravado o teu nome e os teus muros diante de mim. Quando Deus pensa, olha para nós, olha para nossas vidas, quando Ele olha em suas mãos, Ele olha aqui no centro, na minha mão, está a vida do Brasil, está a vida do Arildo, está a vida do Gilberto, está a vida de cada um dos meus filhos e daquilo que, e a respeito das suas promessas para as vidas dos meus filhos. Eu não abro mão. Que Deus ele não se nega em trabalhar nas nossas vidas para que também nós alcancemos as suas promessas. Mesmo que as circunstâncias sejam as mais duras possíveis, como hoje, essa semana, nós estamos acompanhando aí ao longo da semana, pela mídia, a respeito da morte de tantos dos nossos irmãos no Estado Islâmico. E o interessante é que essa semana eu estava assistindo o testemunho de um cristão cujos dois irmãos dele foram decapitados lá na Líbia. E esse homem dizendo, olha, esses meus dois irmãos, para a nossa família hoje, são um orgulho. Porque eles resolveram, eles não se negaram a morrer pelo nome do nosso Senhor. Aleluia. E como diz aqui no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, partir aqui do versículo de número 33 ao 40 para fechar essa meditação, que diz: aos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos pelo fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e aflitos e maltratados, dos quais o mundo
não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e pelas cavernas da terra. Todos esses, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Mas Deus havia provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, essa certeza que nós devemos ter, ainda que passemos o que passemos, possamos passar, mas a certeza é de que, enquanto estamos aqui, enquanto Jó capítulo 14, versículo 5, e o Salmo 139, 16 não se cumprem em nossas vidas, Jesus sempre vai estar nos lembrando, ainda não acabou. Mas quando isso acabar, eu voltarei. Amém? Amém. Baixe a sua cabeça.